Olá, começamos agora uma série de vídeos de casos muito especiais que eu considero, inclusive, alguns milagres que eu pude vivenciar durante a minha prática. Eu me chamo Arley Cleverson, sou médico com atuação em medicina materno-fetal, no qual atuo aí integrando conhecimentos adquiridos durante minha formação na área de obstetrícia, medicina fetal e medicina funcional integrativa. E nesse quadro, nesse vídeo, eu começo falando para você que está me escutando aí sobre um caso muito especial para mim e que foi muito impactante e marcante. Foi o primeiro caso que eu acompanhei depois que eu voltei do meu fellow na Fetal Medicine Foundation, na Europa, em Londres, Lisboa, onde eu fiquei por 2 anos. Assim que eu voltei para o meu estado natal, Maranhão, pouco tempo depois, eu prestei assistência para essa paciente durante, inicialmente, o exame de cervicometria, que é uma avaliação do colo uterino, e com essa avaliação, nós conseguimos fazer aí o rastreamento, fazer uma predição de risco para a paciente gestante entrar em trabalho de parto de forma prematura, principalmente antes das 34 semanas. Então esse caso me marcou especificamente por conta do desfecho, por conta do resultado que foi maravilhoso. E eu vou contar para vocês agora. Essa paciente ela foi para mim fazer um morfológico do 2º trimestre, de rotina do pré-natal. Ela era uma paciente que a única coisa que ela tinha como alto risco era a idade. Já era uma paciente já com 40 anos. Mas era a primeira gravidez, não tinha nenhum problema de saúde, não tinha nenhuma comorbidade, nada que justificasse um risco adicional para a gravidez dela. Então, ela chegou para mim para realizar um morfológico do 2º trimestre e, como eu sempre digo, não existe morfológico do 2º trimestre sem realização de Doppler, pelo menos o Doppler das artérias uterinas, e não existe morfológico do 2º trimestre sem a realização também da cervicometria, que é a medida do colo uterino por via transvaginal. Então, assim como eu faço com toda paciente que me procura, seja só para fazer ultrassom, seja para fazer assistência pré-natal, eu já fiz também a avaliação da medida do colo uterino dessa paciente específica. E para minha surpresa, paciente sem fator de risco nenhum, primeira gravidez, ou seja, não tinha nem história obstétrica para a gente considerar como um risco aumentado para trabalho de parto prematuro. Para minha surpresa, essa paciente estava com o colo praticamente aberto, ali ainda por volta de 24 semanas. Era um colo que, na maior medida que eu tinha conseguido realizar, media 5 milímetros. Tem noção do que é isso? 5 milímetros. Era minúsculo esse colo. Em alguns momentos parecia ainda que tinha já uma abertura. Existia o chamado sinal do afunilamento, que é aquela protrusão da bolsa amniótica para dentro do colo, como se ela quisesse sair. E por conta disso, o primeiro pensamento que me veio, risco extremamente aumentado de evoluir, de apresentar um quadro de trabalho de parto prematuro antes de 34 semanas e muito provavelmente nas próximas semanas. Geralmente, quadro assim costuma evoluir para um trabalho de parto prematuro dentro das próximas 2, 3, no máximo 4 semanas. O que a gente podia fazer nessa hora? Primeira coisa que eu fiz foi orientar a paciente, falar sobre o achado, falar sobre o risco. E orientei ela o uso da progesterona por via vaginal, no qual já existem estudos demonstrando que o uso da progesterona por via vaginal diminui o risco de trabalho de parto prematuro nesses casos de colo curto em cerca de 50%, ou seja, metade dos casos com colo curto que iriam evoluir para um trabalho de parto prematuro não evolui e tem um parto, na verdade, para além das 34 semanas. Isso só com a simples medida de utilização da progesterona para esses casos específicos. Aproveitando aqui, quero falar contigo sobre colo curto. O que é colo curto? Nada mais é do que a medida do colo uterino por esse ultrassom feito por via transvaginal menor do que 25 milímetros. Então, quando a gente se depara com um colo menor do que 25 milímetros, isso já indica, sinaliza
para quem está fazendo que aquela paciente tem um risco, no mínimo, de 40% de evoluir para um trabalho de parto prematuro. Por isso que ela entra no quadro, no grupo de pacientes que é considerado de alto risco para ter um parto prematuro. E com isso a progesterona está indicada. Agora imagine essa paciente com o colo medindo 5 centímetros. O risco dela estava muito maior, é praticamente o dobro dela realmente ter um trabalho de parto antes de 34 semanas. Qual é o problema disso? Uma paciente que tem um parto prematuro, isso vai trazer importantes repercussões para o feto e recém-nascido depois de nascido. A gente começa principalmente com um risco desse feto não sobreviver devido à própria prematuridade. Ele ainda não está completamente maduro, não está completamente desenvolvido. E existem riscos de sequelas de complicações de curto, médio e longo prazo. Entre as complicações de curto pode ter problema no intestino, problema no cérebro, problema de visão, são algumas sequelas. E isso repercute também a prematuridade no longo prazo para a vida dessa criança, no desenvolvimento de algumas doenças crônicas. Então imaginem só o impacto que uma prematuridade, que um nascimento de um bebê prematuro tem para a vida dessa criança, mas também para a vida de toda a família. Por isso é muito importante utilizar de estratégias disponíveis, como a cervicometria, que é a medida ultrassonográfica do colo uterino, para minimizar esse risco o máximo possível, para que a gente evite que as pacientes, que as gestantes evoluam e apresentem um quadro de trabalho de parto prematuro. Então, o que aconteceu com essa paciente, gente? Uma outra medida, só antes de eu contar o que aconteceu com ela, uma outra medida que seria possível para esse caso, que tem embasamento científico, seria a realização de uma cerclagem, que é dar uns pontos no colo e manter esse colo amarrado, entre aspas. Tá? E isso ajudaria na questão de sustentar a gravidez. Só que tinham duas situações. A dificuldade técnica, porque era um colo praticamente inexistente, como eu falei para vocês, em alguns momentos parecia até aberto. Então é uma dificuldade técnica muito grande. E também, na verdade, essa paciente estava no interior do estado. E nesse local também não havia uma disponibilidade, um local no qual tinha uma estrutura para a realização desse procedimento. Com isso, foi optado e foi utilizado apenas o uso da progesterona por via vaginal. E essa paciente fez uso da progesterona até 36 semanas. E, gente, o desfecho foi maravilhoso. Olhem só o que aconteceu com ela. Essa paciente evoluiu com repouso relativo durante a gravidez e acompanhamento ultrassonográfico feito por mim, inicialmente semanalmente, e à medida que a gravidez foi evoluindo e chegando mais próximo do termo, que é quando passa as 37 semanas, comecei a espaçar um pouquinho mais o acompanhamento, que eu percebia também que já estava mais estável a evolução em relação ao colo. Com esse acompanhamento, o uso da progesterona por via vaginal diariamente até 36 semanas, essa paciente evoluiu até quase 40 semanas, foram 39 semanas e alguns dias. Com isso, ela evoluiu para um trabalho de parto nesse período, já com um pouco mais de 39 semanas. Teve um parto normal, seu bebê nasceu saudável, bem desenvolvido, com tamanho adequado e evoluiu bem. Olha o impacto que a medida inicial lá de realizar a cervicometria, a avaliação do colo uterino no morfológico do segundo trimestre, causou na vida desse bebê e dessa família. Se, porventura, eu não tivesse realizado essa avaliação ultrassonográfica, muito provavelmente essa paciente teria evoluído para um trabalho de parto extremamente prematuro e muito provavelmente teríamos repercussões seríssimas para a vida desse feto, o que impactaria também na vida dessa família. Então é por isso que, como mensagem mais importante desse caso aqui que eu compartilho com vocês e que marcou muito a minha trajetória, a minha caminhada, o meu exercício dentro da área de medicina materno-fetal, a principal mensagem que eu trago aqui para vocês é que a realização da cervicometria
precisa ser feita de forma universal. Toda paciente gestante que estiver entre 20 e 24 semanas, que for realizar o seu morfológico do segundo trimestre, precisa realizar no mesmo momento, no mesmo dia, a medida do colo uterino, que é uma importante estratégia para a prevenção de trabalho de parto prematuro, principalmente antes de 34 semanas, no qual vai ter maior repercussão para a vida fetal e neonatal. Então, gente, espero que você tenha gostado de eu ter compartilhado esse caso com vocês, você tenha entendido a importância da realização desse exame durante o pré-natal e o impacto que ele traz para a vida de todos envolvidos. Com isso, eu peço que você não deixe de se inscrever aqui no canal. Frequentemente eu vou estar trazendo e compartilhando casos aqui interessantes e que me impactaram durante toda a minha trajetória e trazendo também a importância e relevância da assistência pré-natal de excelência, focando em minimizar riscos de complicações obstétricas. Se inscreve no canal, ativa o sininho para receber notificações sempre que tiver vídeo novo e aproveita e compartilha esse vídeo com uma amiga, com alguém que você conhece que precisa ter acesso a essa informação, para ter assim uma assistência, o seu pré-natal feito da melhor maneira possível. Um forte abraço e até o próximo vídeo.